Hoje nós vamos falar um tema que provavelmente já passou pela sua mente se você é mãe ou se você é pai. Filhos com problemas emocionais, eu tenho culpa? Bom, antes de começar eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Karine, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou mãe do Ben, da Rebeca, que são crianças de 5 e 8 anos de idade. Já atuei como professora universitária e atualmente eu trabalho como supervisora de atendimentos clínicos e psicóloga clínica no atendimento online. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com você então sobre esse assunto que passa sempre na mente de mães e pais e que em algumas mentes tende a causar muita dor. Aqueles problemas emocionais que os nossos filhos sofrem. Será que a culpa é nossa? Bom, para começar, vamos entender um pouquinho sobre culpa. Então, o que é a culpa? Muitas pessoas veem a culpa como algo negativo, como um problema, mas a culpa, ela é algo importante de termos, de sentirmos, porque se trata de uma responsabilização, uma percepção de responsabilidade sobre algo negativo, algo ruim que aconteceu. Então, se eu de fato tenho responsabilidade, é importante que eu me sinta responsável, não é verdade? Por alguma coisa que deu errado. Quando eu lido bem com a culpa, essa culpa ela é extremamente funcional, porque eu vou me sentir responsável e eu vou poder então pensar em formas como eu posso reparar os danos que eu causei, fazer algo dentro daquilo que era a minha responsabilidade, mesmo que algo ruim já tenha acontecido. Então, sentir-se culpado não é ruim. Quando a gente diz aqui tenho culpa, não significa que isso precisa ser uma tortura. Mas a verdade é que algumas pessoas pegam a culpa, pegam o sentimento de culpa e transformam ele em vergonha, transformam ele em remorso. Na vergonha e no remorso, a gente está muito focado na gente, como a gente foi horrível, como aquilo que a gente fez foi terrível, como que tipo de pessoa ruim que eu sou por ter agido daquela maneira. Então, tanto na vergonha como no remorso, eu me demoro muito concentrada em mim. Na culpa, não. Na culpa, eu olho para a minha responsabilidade, para o meu papel, para o que eu fiz e o que eu deveria ter feito e posso pensar em soluções. Então, aqui nós já vamos começar com esse conceito em mente, que culpa tem a ver com responsabilizar-se, assumir a sua responsabilidade diante dos seus erros. E quem é o pai ou a mãe que não vai errar? Não existe. Todos nós cometemos erros neste papel de pais e mães e por isso precisamos aprender a lidar com as nossas responsabilidades quando erramos. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os tipos de problemas emocionais que um filho, que um ser humano pode ter. Bom, alguns problemas emocionais, eles vão surgir de eventos traumáticos que você, como pai e mãe, não vai conseguir sempre impedir. Então, por mais que você proteja, cuide, seja presente na vida do seu filho, é possível que o seu filho viva experiências traumáticas, viva experiências difíceis que você não consiga impedir, experiências que marquem ele profundamente. Agora, mesmo em situações de trauma, seja um acidente, uma catástrofe, um abuso, que você não pode impedir que ocorresse, existe dentro do teu papel de pai e mãe a responsabilidade de oferecer suporte emocional a este filho, especialmente se é uma criança pequena. Então, quando alguém passa por um evento traumático sozinho, isso deixa marcas muito diferentes das marcas que ficam quando esta pessoa passa por um evento traumático e recebe suporte, apoio e cuidado. Então, nós não temos culpa dos problemas que se originam do trauma, mas nós somos responsáveis, sim, por oferecer o suporte necessário para que este filho passe por essa situação dolorosa e consiga se recuperar. Como que eu posso oferecer esse suporte? Estando presente,
agindo ali dentro das necessidades que a criança ou adolescente possuam naquela situação, incluindo a busca de profissionais que possam auxiliá-lo caso a questão envolva, né, a necessidade de um acompanhamento profissional. Então, o suporte materno e paterno passa por busca de profissionais, recursos, né, e pelo apoio emocional que esse pai e essa mãe conseguem fornecer eles mesmos. Muitas vezes a gente pode não saber o que dizer em situações muito difíceis aos nossos filhos. A gente pode se sentir limitado ali. Como que eu reajo numa situação dessa? Nossa, meu filho me contou do abuso que sofreu. Eu fiquei paralisada, eu não sabia nem o que fazer. Vamos supor que esse é o caso. Você pode, obviamente, ser limitado porque você é um ser humano e você é limitado. Mas você pode recorrer a outras pessoas e pode fazer algo muito especial, que é acolher e validar a dor que o outro está sentindo. É estar presente ali, ser capaz de abraçar, de ouvir, e inclusive de assumir, filho, eu não faço ideia de como isso possa estar sendo difícil para você. Eu nunca passei por isso, eu não consigo nem imaginar como você está se sentindo, mas eu estou aqui, eu quero que você saiba que eu vou estar aqui para o que você precisar. Tá? Então, esse suporte nós podemos dar em situações como essas de trauma, que nós muitas vezes não vamos conseguir evitar. Também existem dificuldades emocionais que os filhos podem ter por conta de condições neuroatípicas. Então, um filho que tenha TDAH, que tenha transtorno do espectro autista, que tenha altas habilidades de superdotação, que tenha alguma condição diferente de desenvolvimento do cérebro, pode vir a ter dificuldades emocionais, são mais sensíveis emocionalmente, então se ferem emocionalmente com uma frequência maior ou em circunstâncias que outras pessoas lidariam melhor, podem ter dificuldade de regular suas emoções. E aí nós precisamos lembrar que você não escolheu que o seu filho nascesse com esta condição. Esta é uma condição que nós pais não escolhemos, que a criança não escolhe, mas faz parte da vida e do desenvolvimento do cérebro dela. Nesta situação, eu também não posso evitar as sensibilidades, as dores emocionais, mas eu também preciso agir como suporte. E aqui entra um ponto muito importante para você que é pai e mãe estar atento. É muito comum encontrarmos pais e mães que eles negam, eles têm dificuldade em lidar com a ideia de que o seu filho possa ter um diagnóstico, possa ter uma condição atípica. Então, eles negam buscar exames, levar ao médico, levar a um neuropsicólogo, submeter essa criança a uma avaliação. E, com isso, acabam retardando o processo de suporte que essa criança poderia receber para ter um desenvolvimento mais saudável e, inclusive, de habilidades para lidar com as suas emoções. Então, qual é a sua responsabilidade no caso de ter um filho com um desenvolvimento atípico do cérebro? Tua responsabilidade está em buscar os suportes profissionais que essa criança precisa ter para entender adequadamente quais são as necessidades dela e como você poderá auxiliá-la, assim como que tipos de terapias ou serviços essa criança vai precisar ter acesso para poder desenvolver as habilidades que ela precisa, ok? Então, as nossas responsabilidades, elas vão mudando de acordo com o contexto. Em traumas é uma situação, né? No caso da neurodivergência é uma outra situação, mas há também situações em que os nossos filhos desenvolvem transtornos mentais. Esses não nasceram com as crianças, ainda que possa ter ali uma influência biológica, né? A gente às vezes pega uma família que é comum ter pessoas com depressão, que é comum ter pessoas com transtornos de ansiedade. Nós também sabemos que o meio, o contexto familiar, influencia o desenvolvimento desses transtornos. E é claro, se na tua família há pessoas com transtornos de ansiedade, o seu filho vivendo nesse contexto pode vir a desenvolver também um transtorno de ansiedade. Então, nesses casos, novamente, a gente é responsável por oferecer o suporte emocional, acolhimento, validação, ser empático com as dores desta criança, deste adolescente, assim como o suporte profissional,
Percebeu que algo não está bem, não negligencie, não pense que é frescura, não pense que é uma fase e vai passar, leve para avaliação. Se for uma fase que vai passar, o profissional vai avaliar e vai te dizer, olha, é um momento da vida, né? Eu posso até aqui fazer algumas sessões com ele, mas ele vai se sair bem, não é algo que requer tanta preocupação. Mas o teu papel não é já partir para essa conclusão. O papel do pai e da mãe não é já concluir que é uma fase, então isso vai passar e é só não dar atenção. Pelo contrário, se for uma fase e não receber a atenção necessária, pode virar um problema. Então, nós precisamos ter essa atenção de que alguns problemas eles vão poder surgir, né? Não nasceram com a criança, não era algo impossível de evitar, mas acabam surgindo por eventos da vida, por situações que nós não controlamos tudo. E eu tenho ali a responsabilidade de dar suporte a esta criança e a esse adolescente para enfrentar. Mas ainda existe um outro grupo de dificuldades emocionais que não entram nos traumas, que não entram nas neurodivergências, que não entram nos transtornos mentais, mas causam dor. Existem muitos pacientes que chegam a nós no consultório e eles não têm um transtorno que possa ser diagnosticado, eles não cumprem critérios para um diagnóstico, mas eles possuem traços, eles possuem processos emocionais que são dolorosos, que geram dificuldades no seu dia a dia, mesmo não fechando um diagnóstico. Vou dar o exemplo aqui da baixa autoestima. Então, muitas pessoas podem ter baixa autoestima sem se deprimirem, elas podem ter um risco maior de desenvolver depressão, mas podem viver a vida inteira sem se deprimir. Mas com isso elas podem se sentir frequentemente desconfortáveis em público ou desconfortáveis com uma roupa, com o próprio corpo, e a gente precisa então entender que mesmo isso não sendo um transtorno mental, requer algum tipo de cuidado. Outro tipo de situação são as dificuldades emocionais ali de gerenciar as próprias emoções. A criança pode ter dificuldade com ansiedade, com medos, pode ter dificuldade com um perfeccionismo, uma autoexigência, com a frustração e não chegar a ter um transtorno mental. Mas se nós oferecemos a ela uma boa educação emocional, trabalhamos com ela na infância para que ela reconheça suas emoções, saiba nomeá-las, saiba se acalmar, saiba lidar com cada emoção, entenda como cada emoção age, né, e a função dessas emoções na vida dela. Se nós trabalhamos nessa direção com a criança, somos validantes, né, ao ouvirmos a criança falar de algo que está doendo, algo que está sendo difícil, ao invés de a gente criticar, a gente acolhe, a gente fala, eu imagino que está sendo difícil para você. Essa postura é uma postura que fará toda a diferença nesses casos. É o nosso papel, é onde entra a nossa responsabilidade. Novamente, vou enfatizar aqui que nós somos limitados. Como pais e mães, nosso desejo era que nossos filhos não tivessem sofrimentos, mas eles vão ter sofrimentos, não temos como evitar, mas temos como oferecer a eles ferramentas, habilidades para que eles passem pelo sofrimento de uma maneira mais saudável. Um outro caso aqui que também não encontra, né, um diagnóstico específico necessariamente, pode estar como pode não estar relacionado a um diagnóstico, são os isolamentos sociais, o sentimento de rejeição. Então, às vezes a criança teve uma experiência de bullying na escola, ou por causa do seu trabalho ou do seu esposo, vocês mudaram muito de cidades e ela passou a ter dificuldade em formar vínculos, porque quando começava a fazer uma amizade, mudava de cidade, começava a fazer amizade, mudava de cidade novamente. Essas crianças podem crescer com a sensação de que elas são um peixinho fora d'água, aquele espaço nunca é delas, mas isso não se tornar um transtorno, só causar ali uma dor. Então a gente tem a responsabilidade ali de apoiar essa criança, ajudá-la a enfrentar isso e a desenvolver maneiras mais saudáveis de conviver com a sua realidade, mesmo quando essa sensação aparece. Um outro problema também comum é a inibição emocional. Crianças, adolescentes que não têm espaço para expressar suas emoções ou que os pais não têm o costume de falar das emoções, expressar afeto positivo ou também, né, as emoções desagradáveis,
elas podem crescer mais inibidas emocionalmente, e ainda que elas não tenham um transtorno mental, mas elas podem sofrer com essa dificuldade de expressar as suas emoções. Sofrer mais caladas, acabar desenvolvendo doenças psicossomáticas que apareçam ali porque, como as emoções não são expressas em palavras, o corpo acaba expressando elas. Então também é nosso papel oferecer essa educação emocional para as crianças, esse suporte para que elas tenham recursos para saber expressar as suas emoções. Basicamente, gente, nós nascemos com 5 necessidades emocionais. E se essas necessidades forem supridas adequadamente, o nosso desenvolvimento é muito saudável. Acontece que nenhum pai e mãe consegue suprir 100% as necessidades de uma criança. Até porque os filhos não vêm com um manual de instrução dizendo, esse precisa de 5 horas de atenção por dia, já esse aqui precisa só de 2. Né? A gente sabe que os filhos são diferentes, têm necessidades diferentes, alguns você vai ter que dar mais atenção, outros você vai ter que dar mais espaço. Então a gente não tem como adivinhar, eles nascem com temperamentos diferentes que dão inclinações diferentes para a forma como eles vão reagir às situações. Nós pais não temos culpa disso e também não temos culpa de não sabermos qual é a medida do nosso filho, mas somos responsáveis de buscar dia a dia conhecer, aprofundar o nosso conhecimento sobre os nossos filhos, entender o modo de funcionamento deles, para então suprir adequadamente a necessidade que eles possuem. A nossa primeira necessidade é de vínculos seguros com pessoas que nos amem, cuidem de nós, nos deem atenção, nos deem orientação. Isso nos faz sentir importantes, que temos valor, que nós somos desejáveis. Isso ajuda a criar uma autoimagem positiva na criança. A gente, trabalhando bem esse vínculo no início da vida, a gente vai poupar os nossos filhos ou evitar que eles tenham tantas dificuldades com a autoestima. Uma segunda necessidade que as crianças possuem, e os adolescentes também, é de autonomia. E às vezes a gente pode ser super protetor e fazer muito pelos filhos e com isso gerar insegurança neles. E aí eles emocionalmente se sentem despreparados para lidar com os desafios da vida. Como também podemos acabar dando muitas responsabilidades, gerando excesso de autonomia a ponto da criança se sentir insegura também porque não teve alguém para ajudá-la, para ensiná-la, para pegar na mão quando ela precisava. Então, nem 8 nem 80. Ao suprir a necessidade da criança, a gente precisa ser moderado, a gente precisa trabalhar com equilíbrio, oferecendo a ela aquilo que ela precisa na medida mais adequada e saudável possível, que eu sei, é difícil acertar essa medida, mas é a nossa tarefa buscar compreendê-la para acertar. Uma terceira necessidade que os nossos filhos possuem ao nascer, você também quando nasceu tinha, era a necessidade de liberdade de expressão e validação emocional. Então, desde pequenininho a gente ainda não sabe falar, mas a gente se expressa o desconforto, chorando, né? Geralmente é chorando, se tá sujo de cocô é chorando, se tá com fome é chorando, se tá com frio é chorando. Mas enfim, a gente precisa ter essa liberdade de expressão e precisa que alguém valide isso, porque se não validar a gente não recebe o cuidado necessário. Quando a gente vai crescendo, a gente continua precisando desse espaço para poder falar o que pensa, ser ouvido, expressar as emoções, ser acolhido, perceber ali que emoções podem ser acalmadas, compreendidas pelo outro. Então, se na minha relação com meu filho eu não dou esse espaço para que ele se expresse, eu posso estar causando a ele algumas dificuldades. Crianças que não têm espaço para se expressar, para falar o que pensam, para serem ouvidas, para que as suas emoções sejam também escutadas e validadas, elas podem crescer considerando os outros mais importantes que elas de uma maneira desproporcional, se enxergando inferior aos demais e vivendo muito de forma subjugada em relação ao outro. Aí cresce, entra em relações abusivas com pessoas que se aproveitam delas porque na infância não tiveram espaço, aprenderam que a opinião delas não era importante, as vontades e necessidades delas não eram importantes. Então é muito importante que a gente, como pai, assuma a responsabilidade de dar esse espaço de validação e de expressão para os nossos filhos também. A quarta necessidade emocional que nós temos é a necessidade de espontaneidade e lazer. Termos tempo para brincar, para fazer coisas que nos ajudem a relaxar, que nos desconectem da parte difícil, das obrigações, da parte dura da vida. Todos nós temos essa necessidade, né?
Temos o descanso diário, temos o descanso semanal que nós buscamos fazer como adultos. As crianças também precisam e precisam brincar até para desenvolver suas habilidades motoras, para fazer contato com emoções agradáveis, estimular, né, a sua mentezinha na criatividade. Então, se a gente não dá esse espaço de espontaneidade, a gente pode criar crianças muito quadradinhas, filhos muito perfeccionistas, muito rígidos, que tenham dificuldade de se adaptar, que ao passarem por situações difíceis não sejam resilientes, então eles são mais frágeis, eles sofrem mais, porque eles não têm essa espontaneidade para contornar as situações. Então, oferecer aos nossos filhos espaço de espontaneidade, espaço de lazer, para que eles tragam outras emoções para o seu dia a dia, que não apenas aquelas que se conectam com seus deveres e obrigações, também é muito importante e é o nosso papel. E por fim, nós temos a necessidade de limites realistas. Assim como precisamos da espontaneidade, precisamos da liberdade de expressão, da autonomia, do amor, do cuidado ali dos vínculos seguros, também precisamos de limites. Nada disso pode ser em exagero, tudo tem que ocorrer dentro de um limite. E os limites incluem a gente dizer não, dizer sim, faça, não faça, né? Colocar ali para os nossos filhos até onde eles podem ir. Crianças que não recebem limites, elas têm dificuldade de se organizar, elas não sabem seguir rotina, elas se sentem muito inseguras na vida adulta e muito incapazes porque são muito desorganizadas, não tinha alguém ali dizendo, ó, faz assim, é até aqui, tem horário, pá, pá, pá. Outra coisa que pode acontecer é se tornarem crianças que não sabem respeitar os direitos do outro, os limites do outro, o espaço das outras pessoas, porque elas cresceram sem limites, então elas fazem o que elas querem, elas não se importam tanto com os outros que têm que atender às necessidades delas, porque foi assim que elas foram educadas, sem limites, tudo era feito como elas queriam. Então, nos dois extremos nós temos problemas, tá? Nós temos um problema quando a gente educa uma criança que vai ter dificuldades emocionais e relacionais por não ter aprendido a enxergar que o mundo não gira em torno dela. E também nós temos problema quando educamos uma criança sem limites, de maneira que ela se sinta desorganizada, emocionalmente insegura e inapta para lidar com as obrigações e os deveres da vida adulta. Em todos esses casos, papais e mamães, né, que estão assistindo aqui, eu quero que vocês entendam que nós somos limitados, como eu já enfatizei ao longo, né, de toda essa fala. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos. E apesar de tudo isso ser responsabilidade nossa, e aí sim é culpa nossa se nós não fazemos, também é importante que sejamos compassivos e compreensivos com nós mesmos, porque nós somos imperfeitos e falhos e não escolhemos ser assim, é uma condição humana. Então, certamente você vai falhar na educação dos seus filhos, se seus filhos já são grandes, você falhou na educação deles, por mais que a sua intenção era acertar. Muitas vezes você falhou na tentativa de acertar, inclusive. Mas isso não é o fim, e aqui entra o grande papel importante da culpa. É eu olhar para o que eu fiz, poder me responsabilizar e então pensar como eu posso reparar isso ainda hoje. Há alguma coisa hoje que é possível fazer? Não é remoer, não é lamentar, mas é se conectar com a sua responsabilidade, especialmente de apoio e orientação para os seus filhos, e buscar fazer hoje aquilo que talvez você não foi capaz de fazer no passado por falta de instrução, né? Por não saber, por não ter entendido qual era a necessidade exata do seu filho, porque você mesmo tinha suas fragilidades emocionais e estava muitas vezes lutando com elas enquanto seus filhos cresciam. Há muitas razões pelas quais você provavelmente falhou, mas o fato é que se a sua responsabilidade não foi cumprida, e você tem responsabilidades como nós vimos aqui, né? Não é o 100%, mas grande parte do desenvolvimento emocional dos seus filhos está relacionado às suas ações, ao seu apoio, ao seu afeto. Então, teu papel hoje é assumir esse lugar e fazer aquilo que ainda é possível fazer, mesmo que o seu filho hoje seja um adulto, tá? Perdoe a si mesmo, seja acolhedor com as suas dificuldades do passado, mas assuma aquilo que você entende no presente que ainda é possível fazer. Para aqueles que têm crianças pequenas ou crianças que estão ali no final da infância e início da adolescência, eu desenvolvi um material muito legal que é um jogo para a família,
onde as crianças e os pais podem, ao mesmo tempo em que estão se divertindo ali no jogo, um jogo de tabuleiro, podem também conhecer mais sobre as emoções, entender melhor como lidar com cada emoção, desenvolver mais habilidades de empatia para com as emoções do outro e de capacidade de regular suas próprias emoções. Se você tiver interesse também em conhecer esse material, eu estou à disposição, você pode fazer contato comigo e deixo aqui a sugestão também de leituras acerca desse assunto. Existe um livro maravilhoso que se chama O Cérebro da Criança, um outro que é O Cérebro do Adolescente. São livros que nos ajudam como pais a desenvolvermos habilidades de validarmos e acolhermos a emoção dos nossos filhos de acordo com a necessidade em cada faixa etária e a condição como o cérebrozinho deles está funcionando. Existem também livros infantis que ajudam as crianças a aprenderem mais sobre as suas emoções. Se você tiver interesse em ter recomendações, pode também fazer contato comigo e eu ficarei feliz em dar sugestões para que você possa utilizar com os seus filhos. Eu agradeço a sua atenção até aqui e espero que você se sinta feliz e realizado na sua carreira materna, paterna e que você saiba acolher as suas imperfeições, porque elas vão aparecer durante a vida dos seus filhos, durante a sua vida, mas elas não são um impedimento de que você e seus filhos vivam uma vida que vale a pena ser vivida.